Saudações a todos. Quero dizer que estou mais uma vez gravando um vídeo para falar de um assunto que para mim particularmente é bastante interessante. É um assunto que fala referente à nossa salvação, e eu creio que, se tratando de servir a Deus, o objetivo principal, o foco de tudo é ser salvo. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos acreditando somente nas coisas referentes a aqui, nesse mundo, nesse cosmos onde nós habitamos, se nós estivermos esperando só nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então, eu peguei aqui um texto que se encontra na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo a Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 10, somente a parte B do versículo, que diz assim: porque quando estou fraco, então sou forte. Este versículo aqui da palavra de Deus, ele se encontra num texto onde o apóstolo Paulo relata acerca de alguns assuntos profundos aqui. Ele fala acerca do espinho na carne, fala acerca da visão celestial e fala também que recebia revelações genuínas de Deus. São coisas tremendas na vida de um ser humano aqui na face da terra. Mas esse versículo, a princípio eu tive um pouco de dificuldade para interpretá-lo, porque diz que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E eu comecei a analisar acerca do pecado, acerca da luta que temos contra o pecado. E comecei a entender que se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos então ficando cada vez mais vulnerável ao pecado. Porque as coisas referentes ao reino de Deus são tudo ao contrário. A Bíblia diz que se nós quisermos ser grande, precisamos ser pequeno. Se quisermos ser exaltado, temos que ser humildes. Então, sendo assim, eu comecei a entender que no momento em que nós acreditarmos que já estamos livres totalmente do pecado, no momento em que nós pensarmos que já conseguimos obter um nível bastante elevado em espiritualidade, no momento em que nós pensarmos que já estamos podendo, aí é que nós nos encontramos vulnerável ao pecado. Porque eu entendo que quando se entra numa batalha, se entra numa luta, é preciso manter a guarda alta, senão fica muito fácil ser atingido pelo adversário. E é assim que eu entendo que quanto mais nós termos a certeza das nossas fraquezas, quanto mais nós sabermos que somos seres humanos, sujeitos a falhas, quanto mais nós estivermos cientes de que necessitamos verdadeiramente da capacitação de Deus para a nossa vida, aí sim nós vamos estar sempre em vigilância. Aí sim nós vamos estar tomando o devido cuidado para não sermos atingidos pelo inimigo. Mas a partir do momento em que eu pensar que já estou forte, pensar que eu já não preciso mais orar, não preciso mais jejuar,
não preciso mais ler a Bíblia, porque eu já estou forte, eu já consegui chegar a um patamar elevado já de comunhão com Deus e espiritualidade. Então nesse momento eu começo a ficar fraco, a ficar à mercê do inimigo, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele não dorme, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. A nossa matéria, o nosso corpo físico, ele já é voltado para o pecado. Então, na medida em que nós mortificamos as obras da carne, na medida que nós buscamos a Deus, buscamos conhecimento de Deus para a nossa vida, aí sim nós vamos então nos fortalecendo. Houve um homem um dia que ele mexia com rinha, com briga de galo, e ele sabia qual dos galos ia ganhar, porque ele era dono dos galos. E ele, quando colocava 2 galos para brigar, um deles ele alimentava bem e o outro ele deixava sem alimento, e sendo assim ele sabia qual dos 2 ia vencer. E é assim conosco também. À medida em que nós vamos nos aproximando de Deus, buscando as coisas de Deus para a nossa vida, nós vamos nos alimentando das coisas de Deus e vamos nos fortalecendo no sentido espiritual. Mas se nós deixar de buscar a Deus e começar a olhar para o mundo, começar a desejar os melões, a desejar as coisas lá do mundo, aí sim nós começamos nos enfraquecer, porque começamos a alimentar então a parte do nosso corpo que é voltada para o pecado. Então é nesse sentido que eu entendo que nós, quando nós estamos fracos, daí é que nós estamos fortes, porque daí nós tomamos cuidado, daí nós vigiamos para que não sejamos atingidos. E sendo assim, continuamos na busca, continuamos na batalha e continuamos levando uma vida a nível de salvação. Porque eu entendo que para se ter a salvação, precisa chegar a um patamar assim de comunhão com Deus para que seja salvo. A Bíblia diz em um texto da palavra de Deus bem assim: passou a cega, findou o verão e nós ainda não estamos salvos. E é assim conosco na caminhada com Cristo. Passa-se muita coisa, muitas outras coisas se finda, e se nós não buscar a comunhão com o Senhor, nós ainda não estamos salvos. Então é desta maneira que eu estou, através desse vídeo, convidando você. Vamos buscar mais a Deus, vamos nos aproximar mais de Deus, vamos procurar ter cada dia mais uma comunhão íntima com o Pai, para que nós possa ter então na nossa cabeça a coroa da salvação. Muito obrigado e até a próxima.